Então, beleza, pessoal, bora falar aqui um pouquinho sobre os casos da força centrípeta. Galerinha, primeiramente, eu só quero falar uma coisinha sobre essa força resultante centrípeta, essa força centrípeta. O que vai acontecer, gente? Ao longo dos últimos tempos, a gente estudou a força normal, a gente estudou a força peso, a força de tração. A gente viu que essas eram forças que eram exercidas nos corpos. Agora, a força resultante centrípeta meio que não vai ser uma nova força, sabe? Ela vai ser um papel que uma força pode assumir. Calma. Vem cá, presta atenção aqui que você vai conseguir entender. Bem aqui do lado, eu tentei desenhar aqui o Sol e a Terra, beleza? E eu meio que quero que você pense uma coisa. Lá atrás, lá no passado, a Terra, deixa eu colocar a mesma corzinha aqui. A Terra, uma vez, ela estava andando lá no vácuo do espaço. E ela estava andando com uma velocidade para frente, uma velocidade de V, né? Tava andando para com a velocidade de V, para frente. Só que teve uma hora que ela acabou entrando na órbita do Sol. E quando ela entrou nessa órbita do Sol, ela acabou colocando, começou a entrar na sua órbita, né? Então começou a circular o Sol. Gente, a Terra, até hoje, ela está com essa mesma velocidade, meio que tentando sair dessa órbita. Então vamos anotar aqui, ó. Essa velocidade, se você viu a aula de atrito, ou a aula de atrito, ó, se você viu essa última parte, é a velocidade tangencial o nome. Então, a Terra tem essa velocidade tangencial. Só que o que vai acontecer? O Sol está fazendo uma força na Terra, meio que atraindo a Terra. Seguinte, Newton uma vez dizia o seguinte: massa atrai massa. Isso a gente falou lá naquela aulinha sobre lei da gravitação universal, aquela revisão para a gente por trabalho de física. E quando ele disse que massa atrai massa, significa dizer que a Terra está sendo meio que puxada em direção ao Sol. O Sol meio que fazendo uma força puxando a Terra. E essa força chama-se força gravitacional. Força de atração gravitacional. Então, é meio que o Sol está fazendo uma força puxando a Terra. E olha que legal. Eu quero que você perceba o seguinte: essa força que o Sol está fazendo, meio que puxando a Terra, vai ser justamente a força que vai ser responsável por a Terra fazer esse giro. Ou seja, vai ser justamente responsável por a Terra fazer esse movimento circular. Ou seja, essa força aqui, essa força de atração gravitacional, vai ser a força centrípeta. Perceba, a Terra vai estar indo para frente, só que o Sol vai estar puxando ela, ou seja, a resultante vai ser para cá. A Terra vai começar a fazer esse movimento circular por conta dessa força de atração gravitacional. Então, perceba o seguinte: essa força de atração gravitacional é uma força. E a força centrípeta não é uma força que está atuando na Terra, não. É um papel que essa força gravitacional está assumindo. Então, pense o seguinte: quando a gente fala de força centrípeta, é um papel que uma força pode assumir. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Porque, olha, deixa eu fazer um exemplo que vai ficar um pouco mais claro também. Eu não sei se você já brincou alguma vez isso com seus amigos, mas vamos supor que. Vou desenhar aqui para ficar um pouquinho mais claro, tá? Ó, vamos supor que esse aqui é você, ó, visto de cima, tá bom? Esse aqui é você, visto de cima. Você meio que está segurando uma corda. E essa corda tem um outro amigo teu que está segurando outro pedaço dela, tá bom? Ele deve ser visto de cima, beleza? Isso aqui são os bracinhos, tá? Bracinho, 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 bracinho. E aqui é a cabeça, tá bom? Cabeça aqui, ó. Isso aqui é uma corda. Repara que você vai ficar fazendo isso aqui, ó, meio que puxando o teu amigo. E teu amigo vai ficar fazendo esse movimento bem aqui, ó. Repara que ele vai estar fazendo um movimento circular. E quem vai ser responsável por fazer esse movimento circular vai ser justamente a força de tração. Repara aqui, o seu amigo vai ficar andando, né? Vai andar para cá. Só que quem vai fazer esse movimento de círculo vai ser essa força de tração, que vai estar puxando o teu amigo. Então, repara, vai estar indo para o lado e vai estar puxando, vai fazer esse movimento circular. Então, gente, eu disse desligar aqui a luz, desculpa se a iluminação ficou ruim, viu? Então, repara que agora a força centrípeta é essa aqui, ó. Então, o teu amigo agora sim ele vai estar rodando, ele vai estar fazendo um movimento circular. Então, repara, a força de tração, nesse caso aqui, assumiu o papel de força centrípeta. Então, força centrípeta não é uma nova força que a gente está estudando. Não é tipo assim, força centrípeta. Não! Não é uma força que atua no corpo. Não! É um papel que uma força pode assumir. Tudo bem? E pensando nisso, bora falar sobre o primeiro caso de força centrípeta, que é curva no plano horizontal, que é basicamente o que a gente já viu. Então, gente, aqui vai ter um carro, tá? Aqui vai ter um carro.
E esse carro vai estar em uma estrada. Assim que vocês conseguem ver bem aqui, ó. Isso aqui, esse trem de preto aqui, ó, é uma estrada, tá bom? É meio que tá num balão, né? Meio que tá num balão. Esse tracejado aqui que eu fiz não é para representar que aqui é uma faixa, aqui é outra faixa, não. Isso aqui é para representar a trajetória desse carro, tá bom? Então ele vai estar fazendo esse movimento aqui, ó, essa trajetória, nessa pista, beleza? Galera, o que, que vai acontecer? Eu quero te perguntar uma coisa para vocês. O carro vai estar indo para frente, com uma velocidade v para frente. Só que eu te pergunto uma coisa, o que, que vai estar fazendo com que o carro faça esse movimento de giro? O que, que vai estar impedindo que o carro vá para frente e acabe saindo aqui do meio-fio, acaba passando o meio-fio e saindo daqui? Gente, se você alguma vez já viu o carro na chuva você não tem controle. Você pode estar andando assim, ó, vai, tô dirigindo o carro, dirigindo o carro. Aí tá chovendo. O carro, gente, para ele deslizar é muito fácil. É muito fácil. Então, vamos supor que tá chovendo muito. Aqui é tudo lagado, tudo lagado, tudo lagado. Se aqui é tudo lagado, para você conseguir fazer essa curva vai ser muito difícil. Por quê? Porque o atrito vai ser muito pouco. Gente, repara, o que faz com que o carro acabe não deslizando e não fazendo a curva é o atrito. Nesse caso, gente, é a força de atrito que vai fazer com que o carro consiga fazer a curva. É graças ao atrito que o carro vai conseguir virar. É graças ao atrito que o carro vai conseguir fazer esse movimento de curva. Então, gente, aqui tem uma velocidade para frente. O atrito vai, vai assumir o papel de força centrípeta. Então, vamos anotar aqui, ó. Lembre-se, força centrípeta sempre aponta para o centro. Repara que aqui você vai ter esse movimento circular. Nesse movimento circular, por isso está um centro. A força centrípeta sempre tem seu sentido, tem sua direção apontando para o centro dessa circunferência. Beleza? Então, galera, o que vai estar impedindo com que o carro acabe deslizando e saindo aqui do meio-fio é justamente a força de atrito, o FAT. Beleza? Galera, dito isso, eu quero falar com vocês uma coisa. Seguinte, eu quero fazer com vocês aqui uma coisa e eu espero que dê pra entender bem. Ó, eu quero calcular a velocidade máxima que esse carro pode ter ao longo dessa pista, tá bom? Eu quero que você tente visualizar isso na sua mente, tá bom? Ó, vamos supor que tá tudo lagado, tá tudo na chuva, né? Aqui tá tudo molhado. Se aqui tá tudo molhado, o atrito, aqui ó, aqui tá tudo molhado, eu quero que você perceba que quando você for para frente, se você fazer essa curva, vai ficar mais difícil. Então, você precisa ir com uma velocidade menor, tudo bem? Porque você ainda tem que ter esse atrito com o chão. Se você não tiver esse atrito com o chão, se você for muito rápido quando é todo lagado, seu carro vai acabar deslizando. Seu carro vai acabar indo aqui para frente e não vai conseguir fazer essa curva, vai acabar colidindo aqui com o meio-fio. Só que o que faz com que o carro acabe deslizando? É justamente aquilo que a gente chama de fate dinâmico. Gente, se você viu a aula de atrito, você sabe o que fate dinâmico significa. Ó, aqui tem umas montanhas. Se você quer entender essa parte de atrito, veja a aula de atrito aqui no canal, tá bom? É importante. Ó, aqui estão as montanhas. O fate dinâmico, ele acontece da seguinte maneira: tá as montanhas, depois fate dinâmico. A gente falou que o fate dinâmico acontece quando alguma coisa está se movendo. Aí você pode pensar assim, pô, Bril, então aqui nesse caso a força de atrito vai ser o atrito dinâmico, né? Gente, nesse caso aqui a força de atrito não vai ser o atrito dinâmico. Porque é o seguinte, se fosse o atrito dinâmico, o carro estaria deslizando. Ó, sabe o bloquinho? Sabe o bloquinho? Quando a gente tinha aquele bloquinho lá no plano horizontal, ó, lá naquele plano inclinado, sabe aquele bloquinho? Quando a gente falava do fat dinâmico, é porque o bloquinho ele acabava deslizando para cá. O bloquinho deslizava. O fat dinâmico é quando o carro está deslizando. E, gente, o carro aqui, nesse caso, não vai estar deslizando. O carro aqui, ele vai ter que fazer a curva. Se ele vai ter que fazer a curva, ele não pode deslizar e acabar perdendo o controle. Então, quando a gente for tentar calcular a velocidade máxima que o carro pode ter, o atrito vai ter que ser ou o fat estático ou o fat máximo. Não pode ser, em nenhum momento, o fat dinâmico. Porque se for fat dinâmico, gente, a força vai ser tão pequena que você não vai conseguir ter o controle. Você não vai conseguir fazer a curva completa. Tenta pensar nisso quando está alagado, né? Você está com uma velocidade. Aí você aumenta um pouco a velocidade, você acaba deslizando. Quando você acaba deslizando, ainda assim tem uma força de atrito. Porque ainda assim você tem um contato do seu carro com o chão.
Só que esse atrito está muito pouco, porque agora é o fat dinâmico que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, a gente não pode usar o fat dinâmico. A gente tem que usar o fat máximo. E por que o fat máximo? Seguinte, quando eu estou usando a velocidade máxima, eu ainda tenho que ter esse contato com o chão, concorda comigo? Então, teria que ser o fat estático, né? Só que pensa o seguinte, eu tenho que estar no fat, eu tenho que estar na velocidade máxima. Se aumentar um pouco, eu já vou deslizar. Ou seja, se aumentar um pouco, eu já vou deslizar, é porque eu vou fazer o fat dinâmico. Então, o que vem antes do fat dinâmico? O que acontece antes de deslizar? O fat máximo. Então, é a força de atrito máxima para que você não deslize. Então, quando você está falando velocidade máxima, quando você calcula a velocidade máxima, é utilizando o fat máximo, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, então, a força resultante centrípeta vai ser igual ao fat máximo, assim como a gente já falou. Vai ser igual ao fat máximo, assim como a gente acabou de comentar, tudo bem? A gente sabe como calcular força resultante centrípeta, força resultante, massa de aceleração. Agora, nesse caso, como é força centrípeta, é aceleração centrípeta, então massa vezes aceleração centrípeta, beleza? Vai ser igual a fat máximo. Fat máximo, estático vezes normal. Vamos lá. Aceleração centrípeta, a gente sabe como calcular. Massa vezes v ao quadrado. Só que nesse caso, o v representa a velocidade. E eu acabei de falar para vocês, a velocidade, quando o fat for máximo, a velocidade é a máxima também. Tá bom? Velocidade máxima ao quadrado dividido pelo raio. Gente, eu não sei se dá para entender muito bem porque que é a velocidade máxima, tá bom? Porque que quando a gente usa o fat máximo, a velocidade máxima, é a velocidade máxima também. Porque, tipo assim, se você for velocidade maior, o atrito vai acabar sendo um pouco maior, um pouco menor, entendeu? Então, tipo assim, ó, eu tenho uma velocidade. Essa velocidade aqui é a velocidade máxima. Se eu aumentar um pouco, eu já deslizo. Então, eu na velocidade máxima, eu vou ter que estar com o fat máximo. Porque se eu aumentar a velocidade, aí eu vou deslizar. Tá bom? Espero que dá para entender, tá? Se não ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo depois em formato de texto, tá bom? Então, velocidade máxima ao quadrado dividido pelo raio. Mi estático vezes a normal. Galera, eu quero que vocês percebam uma coisa, tá? Nesse caso aqui, quando a gente for calcular normal, eu quero que vocês percebam uma coisa. Aqui, eu peguei esse carro, que estava aqui, e eu coloquei ele, né, meio que virado pra gente, né? O meu carro tá andando pra gente, virado pra gente, assim, ó, virado pra gente, né? Que tá andando. E eu quero que vocês percebam uma coisa. Nesse caso aqui, a gente percebe que aqui tem contato com o chão. Então, a gente vai ter força peso, primeiramente força peso, vertical para baixo. E a gente também vai ter a força normal, perpendicular à superfície. Galerinha, repara o seguinte, força peso e normal, repara que o carro não vai estar nem para cima nem para baixo. O carro não vai levitar, ou ele vai quebrar o chão todo. Não, isso não vai acontecer. Ou seja, nesse caso, é normal igual ao peso. Tudo bem? Então, normal igual ao peso. Deixa eu ver o que o meu editor mandou aqui, gente, rapidinho, só um segundo. Beleza. Então, nesse caso, a normal é igual ao peso. O peso a gente sabe como calcular, que é massa vezes a gravidade. Então, o normal vai ser igual a massa vezes a gravidade. Beleza? Então, vou anotar aqui, ó. Mi estático vezes a massa vezes a gravidade. Galera, percebam o seguinte. A massa que está multiplicando aqui pode passar para o outro lado dividindo. Então, meio que ficaria isso aqui tudo dividido pela massa. Repara que, como isso aqui está multiplicando, multiplicando, eu posso a gente cortar a massa. Ou seja, posso cortar aqui dos lados da massa. Beleza? Então, vai ficar V max, que é a velocidade máxima, sobre R vai ser igual a μ estático vezes a gravidade. Repara que isso aqui que está dividindo pode passar para o lado multiplicando. Velocidade máxima ao quadrado vai ser igual a μ estático vezes a gravidade vezes o raio. Repara que esse aqui que está ao quadrado pode ser para o lado como raiz. Pode passar para o outro lado como raiz. Acho que foi muito rápido, perdão. Velocidade máxima é igual a raiz de μ estático vezes a gravidade vezes o raio. Precisa decorar essa fórmula? Não. Eu só quero que você entenda isso aqui. Se você entendeu isso aí, entendeu como que eu cheguei nessa fórmula, perfeito. Se cair esse caso na prova, tu sabe. Essa aqui é a parada mais importante da aula, nesse caso, tá bom? Não decore fórmulas, pelo amor de Deus, não decore fórmulas. Tenta entender como que as fórmulas funcionam, tá bom? Agora, bora para o segundo caso. Galera, eu falei para vocês, sempre que tem movimento circular, eu vou ter essa força centrípeta.
tá bom? Repara o seguinte, nesse caso aqui eu vou ter uma depressão. Eu até mesmo, assim, o amigo meu pediu para que eu fizesse uma coisa, né, que tipo assim, depressão, meio que eu decorei assim, ó, depressão, peguei assim, depressão. Enfim, ele pediu para que eu fizesse isso na aula, eu tô fazendo aqui por ele, tá? Abraço, Xavier, tamo junto. Seguinte, a depressão meio que vai ser esse meio que relevo para baixo, né? Então, aqui em Brasília tem muito isso, né? Acho que lá no plano tem muito. Você tá reto, né? Aí vai, aí depois continua, dá aquele calafrio na barriga, né? Eu lembro de muito isso quando era mais novo, né? Adorava passar por essa depressão aqui em Brasília, porque, cara, aqueles calafrios que ficava dando, muito bom, cara. Então é o seguinte, galera, repara que esse carro vai tendo como velocidade para frente, tudo bem? E quando ele vai fazer velocidade para frente, eu quero que você repare que ele vai ter meio que uma tendência a movimento circular. E sempre que tem movimento circular, vai ter a força centrípeta. Então, meio que aqui você vai ter um círculo. Você vai ter meio que aqui a presença de um círculo. E beleza, você tem aqui a presença de um círculo, tranquilo? O centro vai ser mais ou menos aqui. Agora é o seguinte, aqui nesse carro você vai ter outras forças. Você vai ter a força peso, vertical para baixo, e você vai ter a força normal. Deixa eu só diminuir aqui a força peso, que eu achei que foi muito longa. Força peso e a força normal. E, gente, eu fiz o seguinte, a gente sabe que se tem movimento circular, tem que ter força resultante centrípeta. E força resultante centrípeta sempre vai ter que apontar para o centro. Então, nesse caso, a força resultante centrípeta vai ter que apontar para o centro. Uma coisa, eu vou precisar agora há pouco, vou colocar força centrípeta, força CP. Eu vou precisar agora há pouco que a força centrípeta é nada mais nada menos do que um papel que uma força pode assumir. Nesse caso, eu quero que você pense em um seguinte. A força centrípeta não é uma força que eu estou no corpo. Não é tipo assim, força de tração que está fazendo aqui. Não, isso não vai acontecer, tá? A força centrípeta é um papel que uma força pode assumir. E esse papel que essa força pode assumir tem que estar apontando para esse centro bem aqui. Eu quero que você perceba o seguinte: força centrípeta vai ter que apontar para o centro. Ou seja, vai ter que estar meio que tá assim, né? Vai ter que estar assim. Eu quero que vocês percebam que a velocidade aqui nada vai influir na força centrípeta, né? As forças que estão nessa direção nada vão influir, por uma razão que eu já expliquei agora há pouco. Quando eu falei da aceleração centrípeta, eu comentei o porquê, né? Que quando uma força está 90 graus de outra, essa aqui não interfere nessa. Então, o que interessa pra gente são apenas as forças que estão aqui na vertical, tá bom? Galera, o que vai acontecer? Força centrípeta é um papel que uma força pode assumir. Então, repara que as duas únicas forças que eu tenho aqui na vertical, que é na direção onde a centrípeta tem que ir, é peso e normal. De alguma forma, esse peso normal vai ter que dar uma força resultante. E essa força resultante vai ter que ser a força resultante centrípeta. Como assim? Se eu fizer a soma vetorial de normal e peso, vou ter que ter uma força que vá para cima, porque é essa força que vai ser responsável por realizar esse movimento circular. Ou seja, a soma vetorial da normal com peso vai ter que gerar uma força resultante. E essa força resultante vai ter que ser aqui para cima, tá bom? Então, pensa o seguinte, eu tenho peso normal. Nesse caso aqui, como eu tenho que ter uma força resultante para cima, a gente sabe que peso normal não se cancelam. Porque se eu cansasse as duas, não teria nenhuma força aqui em cima, ou seja, daria zero. E a gente tem que ter um pedacinho de força para que seja a nossa força resultante centrípeta. Então, eu penso o seguinte, eu tenho uma força indo para cima e uma força que está indo para baixo. A força que está indo para cima, e se eu pegar a força que está para baixo e eu diminuir a força que está para cima, vai ter que sobrar um pedacinho da força que está para cima para ser a nossa resultante centrípeta. Ou seja, eu posso pegar a normal zona aqui, a normal, e eu posso subtrair a força peso dela. Aí vai sobrar um pouquinho da normal que vai ir para cima. Ou seja, a normal, nesse caso, é maior que a força peso. Se a normal é maior que o peso, eu posso dizer que normal menos peso vai sobrar um pedacinho. Esse pedacinho da força normal vai ser a força resultante centrípeta. Ou seja, eu posso escrever a força resultante centrípeta sendo igual a normal menos o peso. Galera, eu achei que foi um pouquinho confuso de entender, mas pensa o seguinte, vai ter que ter uma força aqui para cima, porque a resultante centrípeta está para cima. As únicas forças que atuam na mesma direção, na direção para cima, né, na direção vertical, é normal e peso.
Então, se eu tenho que ter uma força resultante para cima, significa que a normal tem que ser maior que o peso. Por quê? Porque quando eu subtrair a normal do peso, vai ter uma força para cima, vertical para cima. E essa força vertical para cima vai ser responsável por fazer o movimento circular, tá bom? Vai ser a nossa força resultante, beleza? Então, espera aí, gente, que eu tô. Beleza, deu certo. Eu já tô dando mensagem aqui, mas tá de boa. De editor, no caso, João Paulo Nunes, tá? Obrigadão, editor. Tu é massa, cara, te adoro. Beleza? Então, eu espero que dá pra entender que a força resistente centrípeta vai ser igual ao normal menos o peso nesse caso, beleza? E, gente, tem algumas formas que você pode fazer, por exemplo, nesse caso aqui, peso, a gente sabe que é massa vezes aceleração, tipo assim, massa vezes a gravidade, ó. Massa vezes a gravidade, massa vezes a aceleração, tá? Então, força centrípeta, a gente sabe que é massa vezes aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. Vai ser igual ao normal menos m vezes g, que equivale a peso. Mesma coisa que peso, né? A gente sabe o seguinte, nesse caso a gente não pode cortar aqui as duas, porque aqui a gente tem uma subtração. Então, pode ser o seguinte, esse m que está multiplicando passa a dividir. Você pode manipular essa equação toda aqui para meio que tentar encontrar a força normal ou a velocidade, mas é essa equação aqui que vai acabar gerando tudo aquilo que vai perguntar. Nas questões, por exemplo, isso aqui é um caso de lombada, de depressão, perdão. Aí calcule a velocidade máxima, ou ainda calcule o raio, calcule a massa, calcule a normal. Então você pode fazer tudo isso a partir dessa fórmula. Só que essa fórmula vem dessa aqui. E eu não quero que você fique decorando um monte de fórmula, cara, não precisa. Eu só quero que você entenda como que eu cheguei nessa fórmula aqui, ó. Beleza? Isso que é importante nessa aula. Agora aqui, ó. Aqui eu vou ter um carrinho. E esse carrinho vai estar na parte mais alta da lombada. Lembrando, isso aqui é válido quando está na parte mais alta da lombada, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, seria diferente. Porque aí teria uma força normal aí inclinada. Aí você tem que fazer a decomposição vetorial, né? Para achar qual que é a etapa aqui para cima, né? Enfim, é um pouquinho mais complexo. Mas geralmente é hora apenas a parte também aqui, ó, no ápice. Ou aqui na parte, no cume, né? Na parte mais baixa, tá bom? Agora, se você conseguir entender o que eu acabei de falar, exemplo da lombada, que é quando você quebra a mola, vai ser fácil de entender. Então vamos lá. Aqui tem a tendência ao movimento circular. Tem ou não tem? Tem o movimento circular. Ó. Tendência ao movimento circular. Vai estar indo para cá. Tem a tendência ao movimento circular. Se tem tendência ao movimento circular, vai ter centrípeta. A centrípeta sempre aponta para o centro. Vai ter que dar uma força para cá, que vai ter que apontar para o centro. Vou botar aqui, ó, força resistente centrípeta, vai ter que apontar para o centro. Repara o seguinte, se a força resistente centrípeta tem que apontar para o centro, a gente sabe que aqui a gente tem peso normal, peso vertical para baixo e normal para cima. Repara que eu tenho que fazer essas duas aqui, a soma vetorial dessas duas, de modo que ainda sobra um pouquinho da força-peso para baixo. Ou seja, eu pegar normal, subtrair da peso, ainda vai ter um pouquinho da força-peso. Então, o peso é maior que a normal. Esse pouquinho da força-peso vai ser a nossa força resultante centrípeta. Ou seja, o peso vai ser maior que a normal. Então, a força resultante centrípeta vai ser esse pedacinho que vai sobrar da força-peso quando a gente subtrair da normal. Ou seja, peso menos normal é igual a força resultante centrípeta. Vai ser igual a peso menos normal. E é a mesma coisa, né? Você pode fazer esses cálculos aqui, essas contas aqui, né? Substituindo mg, substituindo aqui a força centrípeta por essa fórmula aqui que a gente já viu anteriormente, para conseguir encontrar, né, a normal, para conseguir encontrar a velocidade, etc, tá bom? Nesse caso aqui, eu não vou fazer, porque eu quero que vocês entendam é apenas isso aqui, é o raciocínio para chegar nessa fórmula. Depois você pode ficar substituindo os valores caso a questão peça, tá bom? Agora, galera, pêndulo, que é um pouquinho mais fácil. Repara que o pêndulo vai ter um movimento circular que ele vai fazer aqui. Ele vai ficar indo daqui, ó, vai ficar assim, ó. Ó, ficar indo meio que assim, né? Vai indo pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Repara que ele vai ter um movimento, uma tendência a movimento circular, né? Vai ter uma tendência a esse movimento de círculo. Se tem tendência a movimento circular, vai ter que ter força resultante centrípeta. A gente já viu isso anteriormente. Então, repara o seguinte. A força resultante centrípeta, nesse caso, vai ter que estar indo bem aqui, ó, no centro do negócio. Porque ó, vai ter um centro aqui, vai ter todo um círculo, né? E o centro desse círculo vai ser essa parte bem aqui, ó. Ficou muito desproporcional, tá? Mas ó, vai ter um círculozão aqui, ó. E o centro desse círculo é justamente essa parte aqui, ó. Ou seja, vai ter que ter uma força resultante centrípeta para cá para cima. Indo para cá para cima. Ou seja, vai ter que ter uma força resultante para cima. Tá bom? Vamos lá.
Aqui a gente sabe que, nesse caso, a gente tem a força peso, que é, né, o peso do pêndulozinho, e a gente vai ter a força de tração. Repara, gente, que é a mesma lógica de antes. Nesse caso, quando está aqui embaixo, tá na baixa aqui do pêndulo, se fosse aqui, por exemplo, a gente teria que descobrir, a gente tem que fazer uma decomposição vetorial, né? Porque aqui, ó, aqui está o centro, a força centrípeta apontando para o centro, né? Aí vai ter a tração aqui, vai ter que fazer uma decomposição vetorial, tá bom? Então, geralmente as questões são abordadas quando está bem aqui, ó, né, no finalzinho, né? Assim, na parte de baixo do pêndulo, tá bom? Só é abordado assim nas questões, tá? Eu nunca vi uma questão até hoje não abordar dessa maneira, tá bom? Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, a força resultante centrípeta vai ser justamente a tração menos a força peso. Porque é o seguinte, a tração é uma força que está para cima. E a centrípeta também tem que estar para cima. Só que eu tenho uma força no sentido contrário, que é o peso. Então, eu tenho que pegar esse peso e tenho que subtrair ela da força de tração. Porque aí, se eu subtrair, vai ter esse pedacinho sobrando. E esse pedacinho sobrando vai ser o quê? A nossa força resultante centrípeta. Ou seja, a força resultante centrípeta, nesse caso, vai ser igual à tração menos o peso. Lembrando, tendo que estar bem aqui. Tente entender essas fórmulas, não ficar decorando um monte de caso, tá bom? E agora, meu caso favorito que é o looping. Se você, assim como eu, gostar muito de Hot Wheels quando mais novo, acho que você vai gostar desse aqui. O looping é aquele famoso globo da morte, né? Que a gente vê assim, ó, que vai ter o carro que vai subir aqui, não sei o que, não sei o que. E é basicamente o mesmo raciocínio, gente. Então vamos analisar aqui nessa primeira posição. Ó. Perceba o seguinte: vai ter tendência a movimento circular, movimento de círculo. O centro desse círculo vai estar bem aqui, ó. Aqui vai estar o centro do círculo. Então, nessa posição aqui, vai ter que ter uma força resultante para cima, beleza? Porque a força resultante centrípeta está pronta para o centro da circunferência. Aqui, a gente sabe que o carrinho vai ter uma força peso vertical para baixo. E vai ter uma força normal, que vai estar para cima. Repara que essa força resultante tem que ser para cima. Ou seja, é o mesmo raciocínio de antes. Normal menos a força peso. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, força resultante centrípeta vai ser igual a normal menos o peso. Porque aí, se eu pegar normal e subtrair um pouquinho do peso, vai sobrar um pedacinho dessa força normal. Esse pedacinho vai ser a força resultante centrípeta. Gente, a mesma coisa vai acontecer uma coisa semelhante aqui. Ó. Repara que nessa posição aqui, ó, vai ter que ter uma força resultante para cá. Beleza? Agora eu quero que você perceba o seguinte. A força peso é sempre vertical para baixo. Tá bom? E olha que legal. A força normal é sempre perpendicular à superfície. Repara que a superfície está bem aqui. Para ser perpendicular a essa superfície, vai ter que ser bem aqui a força normal. Nesse caso aqui, a força resultante centrípeta vai ser igual à normal. Porque é a única que está no mesmo sentido da força resultante centrípeta. Logo, a força normal é igual à força centrípeta. Sempre, gente, para analisar a força centrípeta, analisa a direção e o sentido que ela está. Aí você vai ver quais forças que estão nesse mesmo sentido de direção. Tá bom? Nesse mesmo sentido de direção. Perdão. Galera, esse outro lado aqui, ó, é basicamente a mesma coisa desse aqui. Beleza? Mesma coisa. Agora, esse carinha aqui é um pouquinho diferente. Repara aqui, peso, vertical para baixo. Né? Normal, perpendicular à superfície. Vertical para baixo também. Só que eu desenhei uma menor que a outra, tá? Mas talvez o peso seja maior, talvez o normal seja maior, tanto faz. Só que perceba que a resultante centrípeta está indo para cá. Ou seja, nesse caso, a força resultante centrípeta vai ser igual ao peso mais a normal. Ah, bem simples, né? Gente, eu uso um aplicativo que o máximo para gravar é 30 minutos. Então, vai ter essa partezinha aqui. É só uma particularidade da força desse caso bem aqui em cima, tá bom? E caso aqui em cima, vai ter uma maneira de a gente conseguir fazer uma outra coisinha com ele. Lembrando, eu só quero que você entenda isso aqui. Mas tem como você pegar esses valores bem aqui e substituir, né? Força resistência centrípeta, a gente sabe como calcula. Substituir na fórmula. Ou ainda, força peso, a gente sabe como calcular. Tá bom? Então você pode fazer essas pequenas manipulações na fórmula para você conseguir encontrar os valores que quer. Por exemplo, velocidade máxima, raio, massa, gravidade. Tá bom? Galerinha, então, como esse aplicativo que eu gravo tem apenas 30 minutos, eu vou gravar, eu vou parar aqui, vai ter um corte bem forte, mas eu vou parar aqui e já volto para explicar essa particularidade aqui, beleza?